Viver no modo criação. Olá, buscadores da luz! E hoje nós vamos dar continuidade ao resumo do capítulo 5º do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, onde ele nos demonstra como é possível viver no modo criação. Segundo o Dr. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador, abre aspas, o eu egoísta. Como você pode ver, o que identificamos como nosso eu existe dentro do contexto de nossa associação emocional coletiva com nossos pensamentos e sentimentos, nossos problemas e todos aqueles elementos dos três grandes. Seria de admirar que as pessoas achem tão difícil deixar essa realidade autoproduzida para trás? Como saberíamos quem somos se não fosse nosso ambiente, nosso corpo e o tempo? Essa é a razão por que somos tão dependentes do mundo externo. Limitamo-nos a usar nossos sentidos para definir e cultivar emoções, de modo que possamos receber o retorno fisiológico que afirmam nossos vícios pessoais. Fazemos tudo isso para nos sentirmos humanos. Quando nossa resposta de sobrevivência é desproporcional ao que está acontecendo no mundo exterior, esse excesso de hormônios de resposta ao estresse leva-nos a ficar fixados dentro dos parâmetros do eu. Por isso, ficamos excessivamente egoístas. Ficamos obcecados com nosso corpo ou com um aspecto particular de nosso ambiente e vivemos escravizados pelo tempo. Ficamos presos nesta realidade particular e nos sentimos impotentes para mudar, para quebrar o hábito de ser nós mesmos. Essas emoções excessivas de sobrevivência inclinam a balança de um ego saudável, o eu a que conscientemente nos referimos quando dizemos eu. Quando o ego está em xeque, sua função natural é assegurar que estejamos protegidos e seguros no mundo exterior. Por exemplo, o ego certifica-se de que fiquemos distantes de uma fogueira ou alguns passos da beira de um precipício. Quando o ego está equilibrado, seu instinto natural é a autopreservação. Existe um equilíbrio saudável entre suas necessidades e as dos outros, sua atenção a si mesmo e aos outros. Quando estamos no modo de sobrevivência em uma situação emergencial, faz sentido que o eu assuma a prioridade. Mas quando substâncias químicas de estresse crônico de longo prazo desequilibram o corpo e o cérebro, o ego fica excessivamente focado na sobrevivência e prioriza o eu, com a exclusão de todas as demais coisas. Somos egoístas o tempo todo. Portanto, tornamo-nos autoindulgentes, egocêntricos e presunçosos, cheios de autocomiseração e autoaversão. Quando o ego está sob constante estresse, sua prioridade é o eu primeiro. Nessas condições, o ego está primeiramente preocupado em prever cada resultado de cada situação, pois está focado demais no mundo exterior e se sente completamente separado dos 99,99999% da realidade. Na verdade, quanto mais definimos a realidade com nossos sentidos, mais essa realidade torna-se nossa lei. E a realidade material, na forma da lei, é o extremo oposto da lei quântica. Nossa realidade é qualquer coisa em que colocamos nossa atenção. Consequentemente, se nossa atenção está focada no corpo, em nosso reino físico, e se ficamos trancados em uma linha particular do tempo linear, esse cenário torna-se a nossa realidade. Esquecer as pessoas que conhecemos, os problemas que temos, as coisas que possuímos e os lugares que frequentamos
perder a noção do tempo, ir além do corpo e de sua necessidade de alimentar seus hábitos, desistir do barato de experiências emocionalmente familiares que reafirmam a identidade, abandonar as tentativas de prever uma condição futura ou reviver uma memória, abrir mão do ego egoísta que se preocupa apenas com suas necessidades, pensar ou sonhar maior do que nossos sentimentos e desejar o desconhecido. Esse é o começo da libertação de nossa vida atual. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis? Vamos à próxima etapa. Expliquei anteriormente que podemos acionar uma resposta ao estresse somente com a força do pensamento. Mencionei ainda o fato científico de que as substâncias químicas associadas ao estresse acionam o gatilho genético ao criar um ambiente muito hostil do lado externo de nossas células e assim criam doenças. Por pura lógica, nossos pensamentos podem efetivamente nos deixar doentes. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, poderiam nos deixar saudáveis também? Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo que as deixaram ressentida. Como resultado das reações inconscientes a essas ocorrências, ela agarrou-se à sua amargura, substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Ao longo das semanas, a emoção transformou-se em humor, que continuou por meses e virou temperamento, que foi sustentado durante anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamentos e sentimentos, sentimentos e pensamentos anos a fio. Baseado no que aprendeu sobre emoções como a assinatura química de uma experiência, você não concordaria que enquanto essa pessoa se aferrar ao ressentimento, seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de um passado distante, que inicialmente levaram a acolher essa emoção? Além disso, se a reação do corpo a essas substâncias químicas de ressentimento interrompeu a função de certos genes, e essa reação sustentada seguiu sinalizando os mesmos genes a responder do mesmo modo, o corpo poderia finalmente desenvolver uma condição física como câncer? Sendo assim, é possível que quando a pessoa desmemorizasse a emoção de ressentimento contínuo, por não mais pensar os pensamentos que criaram os sentimentos de ressentimento e vice-versa, seu corpo, como a mente inconsciente, ficasse livre dessa escravidão emocional? Com o tempo, ela pararia de sinalizar os genes da mesma maneira? Finalmente, digamos que ela começou a pensar e sentir de outros modos em um grau tal que inventou um novo ideal de si relacionado a uma nova personalidade. À medida que migrou para um novo estado de ser, ela poderia sinalizar seus genes de formas benéficas e condicionar o corpo em um estado emocional elevado, antes da experiência real de ter boa saúde? Ela poderia fazer isso a ponto de o corpo começar a mudar apenas pela força de pensamento? Então, buscador, esse foi um pequeno resumo onde o Dr. Joe Dispenza nos ensina como viver no modo de criação. Espero ter contribuído com sua jornada espiritual terrena. E se você ainda está se perguntando, como posso eliminar o estresse da minha vida? Eu te convido a realizar a mentalização para acalmar a mente. Deixarei o link na descrição do vídeo.
pois ela é uma ferramenta energética e espiritual bem simples, rápida e eficaz para trazer uma sensação de paz interior. E assim você sentirá seu corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual energizados, equilibrados e harmonizados. Então, eu já te convido a fazer parte dessa egrégora de luz. Ao seguir o nosso canal, ativar o sininho, curtir e comentar, pois você é luz. Escolha brilhar. Namastê!